Boa noite. A Organização Pan-Americana de Saúde estima que a diabetes é a causa de 5% das mortes no mundo. Só no Brasil se estima que mais de 13 milhões de pessoas tenham a doença. Por isso, nosso programa de hoje vai falar sobre a importância da prevenção precoce e também do tratamento da diabetes. E o meu convidado desta noite é o endocrinologista Hugo Lisboa, que também coordena o setor de pesquisa e pós-graduação do Hospital de Ensino São Vicente de Paulo. Boa noite, doutor Hugo. Seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, telespectadores da TV Câmara. É um prazer estar aqui novamente. Doutor Hugo, eu quero então iniciar a nossa entrevista explicando, para quem está em casa, o que é a diabetes. A diabetes é um problema da produção de insulina na ação que ela tem de botar a glicose para dentro do músculo e do tecido gorduroso. Nós somos praticamente compostos de tecido gorduroso e músculo. Cada vez que eu como, isso é transformado em açúcar e glicose, que é um combustível, e esse tem que ser colocado no músculo para queimar ou na gordura para ser acumulado, é uma reserva. Então, a insulina é produzida pelo pâncreas e cada vez que sobe a glicose no sangue, normalmente a glicose sobe atrás para fazer a colocação da glicose nesses dois setores, né? Então, a diabetes ocorre quando ou eu não tenho insulina, que se chama daí diabetes do tipo 1, que é uma doença menos frequente, que ocorre mais em jovens e que é mais ou menos 10% dos 13 milhões que tu falaste. Portanto, 1.300.000, que é um monte de pessoas, teriam diabetes tipo 1, cujo tratamento é tu repor insulina, porque ele não tem comprimido, né? Tem que dar insulina da maneira com que for possível. E o outro é o diabetes do tipo 2, que é o diabetes que ocorre em pessoas mais idosas, geralmente pessoas que são muito gordas e que não fazem exercício. Então, eles têm até insulina mais, mas eles não têm lugar onde pôr a glicose, porque está muito gordo, quer dizer, está tudo cheio, os depósitos, e se não faz exercício, o músculo não quer glicose, então o pâncreas trabalha um monte, uma hora ela não conseguir, a glicose sobe. E como que é feita a identificação da doença? No diabetes do tipo 1, desse da criança, do jovem, ele é muito explícito, tu não precisa de grande teste, porque ele começa a tomar muita água, urinar muito e emagrecer. Então, isso é uma marca registrada e é rápido. É claro que um teste de glicose no sangue vai mostrar, porque glicose acima de 126 que se usa como diagnóstico de diabetes no mundo. Nesse paciente com diabetes tipo 1, geralmente pega 300, 400, não tem dúvida. Está tomando água, está urinando muito, está cansado, faz até um teste de glicose no dedo, teste capilar, é alto, não vai ter problema. No outro do diabetes tipo 2, que a maioria, 90%, e dos 13 milhões que tu falaste, a metade não sabe que tem diabetes, e que é um grande problema, porque se eu não sei, eu não trato, ele não sente nada, porque 126, que é a glicose que eu te falei, para começar a urinar muito, tem que passar de 180. Então eu fico de 126 a 180, provavelmente anos, que eu não sinto absolutamente nada, mas esse açúcar alto na minha circulação já está causando as lesões que aquele nosso encanamento não foi feito para carregar essa quantidade de glicose. E quando que a pessoa realmente deve começar a ficar em alerta? O senhor falou que algumas pessoas convivem, a grande maioria convive com a doença sem saber, mas pode ser confundida com alguma doença? Quais são os sinais de alerta? O clássico é aumento da sede, aumento de urina e emagrecimento comendo. São raras doenças que come e emagrece. Diabetes é porque eu estou perdendo todo o açúcar pela urina. Então é raro, né? Geralmente emagrece porque não come. Então come muito e emagrece, é um sinal. Eu diria assim, como suspeitar? Eu acho que se eu tiver familiares com diabetes, pai ou mãe diabético,
eu ando mais, ganho mais peso, estou ficando mais obeso, não estou fazendo tanto exercício, eu sou um sujeito de risco. Então, quando eu for no médico, pede ou o médico já vai saber para pedir uma dosagem de glicose no sangue, que é um exame baratíssimo, não sai nada, pode fazer até no dedo, com uma fitinha que sai R$2, R$1, R$2. Então, a suspeita é assim, familiar com diabetes, eu não ando fazendo exercício e tal, talvez nem precisasse fazer o exame, era melhor caminhar e começar a cuidar mais da comida, para comer um pouco menos coisas que sobem muito a glicose no sangue, né? Se a gente cuida mais do organismo, com certeza as mudanças vão passar a reduzir esses sinais, digamos assim. Não existia essa quantidade de que tu citaste, de 13, 14 milhões. Isso é uma enorme quantidade, é um horror isso aí. Não existia isso. Mas que não tinha tanta gente gorda e não tinha tanta gente fazendo exercício. Não fazendo exercício. Houve muita tela, né? Muito do computador, muito mídias sociais, joguinhos de computadores e com crianças, que é um problema gravíssimo, né? Problema gravíssimo. Nossa, o indivíduo obeso, ele começa obeso de criança, né? Eu atendi uma paciente com diabetes tipo 1, com 2 anos, que durante muito tempo ele tomava refrigerante na mamadeira. Então, entende? A cultura diz, não, é bom, ele gosta, é claro, gosta, açúcar tem um bom gosto bom, né? Mas o menino desenvolveu diabetes. Não por isso, mas assim, erro alimentar muito forte, porque a glicose, no refrigerante, a glicose está acima de 600. Eu estava falando de 126 no sangue para ser diabético. Quando tu toma uma coca, ela tem um monte de glicose que entra no teu organismo e o pâncreas tem que, pelo amor de Deus, produzir um monte de insulina para resolver essa glicosada toda que está entrando no teu corpo, né? E infelizmente um hábito errado acaba levando a outros, né? Porque se tu consumir muito refrigerante, consequentemente você vai consumir muitos outros produtos que não são saudáveis aí para o organismo. Sem dúvida. A combinação é fast food com refri, né? Quer dizer, o hambúrguer, cheeseburger e essas comidas rápidas sempre vêm com refrigerante. Nos Estados Unidos até tu come um hambúrguer e eles dão refrigerante o que quiser. O refrigerante é líquido. Como não chegasse a gordura ruim e o açúcar que tem no pão branco, ainda toma mais glicose para dizer, agora tu vai bombardear mesmo o teu organismo, né? Doutor Hugo, esse exame que o senhor falou que é muito rápido, ele pode ser encontrado no Sistema Único de Saúde, em farmácias, como que a população tem acesso então a ele? Já que é prático e também se ele pode ser feito em jejum ou não. Eu acho que deve ter em todos os postos de saúde, né? É um teste que se tornou trivial. Os glicosímetros para pacientes com diabetes do tipo 1 são doados pelo sistema de saúde, eles dão fitas, dão lancetas também para fazer a punção, então eu acho que se encontra em todos os lugares, não tem dificuldade em tu fazer um testezinho desse, né? Em jejum é 126. E a qualquer hora acima de 200. Então eu posso ir agora lá, botar acima de 200. Não que o teste vai estar 100%, mas o teste vai acender a luz vermelha, a amarela, para tu fazer um exame de sangue no laboratório, que é o diagnóstico final, né? Falando um pouquinho então sobre cada tipo de diabetes, doutor, a de tipo 1, ela infelizmente ela não tem como se prevenir. Nesse momento que se saiba, não tem. Havia uma associação com crianças que não foram amamentadas do tempo longo, né? Então é sempre bom para a criança, e para a mãe e para a criança, amamentar um tempo longo, né? O tempo adequado, 1 ano, 2, isso não tem problema. Parece que isso é uma coisa protetora, do que dar fórmula e outras porcarias aí, né? O senhor mencionou antes que essa do tipo 1 ela é mais comum em pessoas jovens. Por que isso acontece? Em pessoas jovens, na época da adolescência, e 13, 14 anos era o pico. Agora, eu atendi uma criança com 2 anos, quer dizer, houve uma mudança, ela está aparecendo com crianças mais novas, a gente não sabe bem por quê. A diabetes tipo 1 é um problema imunológico. O teu corpo, o teu sistema de defesa, começa a produzir anticorpos contra a célula produtora de insulina. Então, a tua produção de insulina cai, é um problema imunológico, não se sabe bem por quê.
Também tem um fator genético que pode influenciar bastante ou não? O genético influencia muito no diabetes do tipo 2, quer dizer, aquele tem o pai, a mãe, os dois com diabetes, vai aumentando o meu risco se eu facilitar para o gene isso, quer dizer, se eu não faço exercício, engordo e tal. Então, para o tipo 1, se um gêmeo idêntico, quer dizer, do mesmo genes, tudo, que esse gêmeo cara de um focinho do outro, um desenvolve diabetes, o outro tem 30% de chance de desenvolver diabetes. Se é tipo 2, um gêmeo idêntico, um desenvolve diabetes, o outro tem 90% de chance de desenvolver diabetes. Então a genética forte tem mais poder na transmissão no diabetes do adulto, no diabetes tipo 2. E a importância da insulina, então, para o tratamento dessas pessoas, especialmente nesses casos que o senhor mencionou já? A insulina pode ser usada em qualquer um, ela é abençoada, né? Porque foi um remédio mais antigo que se usa para diabetes no mundo, né? Desde 1923. Nunca saiu e nunca vai deixar de funcionar, porque é o que falta no diabetes tipo 1, se não faz, é completamente complicadíssimo, né? Porque é o que precisa. E no diabetes tipo 2 vai ter horas que tu vai usar a insulina sempre bem. Ela não é um hormônio igual ao humano, que tu no momento injeta, né? Mas agora saiu esse ano, vai sair a insulina inalada, que já tem nos Estados Unidos, que pode aspirar antes de comida, que aquilo vai aumentar a glicose na hora das refeições. E o que acontece que a ação da insulina é tão rápida, doutor? Depende qual insulina. Tu tens insulina ultra rápida, que são exatamente, por exemplo, eu comi arroz branco, eu comi pirê de batata, eu comi mandioca, eu comi pão branco, que são amido, que é glicose pura, ela vai subir rápida, eu tenho que ter uma insulina rápida para pegar essa glicose. Agora, eu quero usar uma insulina lenta, que pegue 24 horas a glicose média. Então, existe insulina para isso. Então, tem vários tipos de insulina. A ultra rápida, que seja rápida e bem rápida, e a ultra lenta, que seja lenta, bem lenta. Essa aqui é a procura das insulinas. Umas bem compridas, de 24, 36, 40 horas agindo assim, ou uma semana agindo assim, e uma que eu dê na refeição, ou aspire quando eu chegar, ou passe na pele, vai ter qualquer outra mudança no futuro. Quais são os riscos para quem não utiliza esse medicamento de forma correta? Bom, os riscos sempre são, quem tem uma indicação de usar uma medicação e não usa corretamente, sempre vai dar problema, né? Isso em qualquer uma. Se eu tenho pressão alta e não tomo os remédios, minha pressão vai subir, eu vou ter problemas. Tá? Então, porque o que eu quero de um indivíduo diabético que me procura no meu consultório é tornar ele não diabético. Você entende? Com o quê? Com comprimido, com insulina, com cuidado com a comida e com atividade física. Talvez, assim, atividade física e comida saudável seja muito importante. E depois tu ajusta. Qual é o objetivo, então? O paciente diabético ficar com glicose normal. Essa que é a ideia. Doutor Hugo, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo e em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que hoje destaca então os tratamentos e também os cuidados aí com as diabetes. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite destaca o perigo da diabetes. O meu convidado dessa noite é o especialista na área, Dr. Hugo Lisboa. Dr. Hugo, uma das perguntas que as pessoas que estão nos assistindo até o momento devem estar se fazendo é com relação ao que consumir. Eu tenho diabetes, mas às vezes eu fico em dúvida, tenho vontade de comer um alimento ou não, quais alimentos eu devo dar preferência?
Muito bem. O que não só para o paciente com diabetes, mas todos nós devemos comer, as folhas, as verduras e os legumes têm muito pouca quantidade de glicose e são ricas em fibras, em sais minerais e vitaminas. Se eu botar metade do meu prato verdura e legume, eu estou dando uma ótima qualidade de alimentos para mim. Nos 25% de um prato, ou 30%, pode ser o arroz, se for integral é melhor do que o branco, polido, né, que é o arroz branco, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha quebrada. Esses 25% são onde tem o amido, que é os carboidratos, e esse vira açúcar. É importante, eu preciso ter açúcar na minha vida. E os outros 25% seriam as carnes. Há uma sugestão forte de comer 2 vezes pelo menos peixe durante a semana, porque eles são ricos em ômega 3, a gordura do peixe é boa, tal, e frango e carne vermelha. Azeite, óleo vegetal em vez de banha, gordura saturada, gordura de coco também, que falam que é muito ruim. Então, o óleo vegetal líquido é muito bom. Dos óleos vegetais, o mais famoso é o óleo de oliva, protetor. E comer uma noz, uma castanha, dessas nozes também tem gorduras boas, né? Gorduras que são interessantes para o corpo. Então, isso que eu posso comer, que eu devo comer. Na verdade, pode comer tudo, né? Mas algumas coisas eu tenho que ter um certo cuidado. O que for refinado, que pegou o grão do trigo, por exemplo, fez a farinha, eu perdi toda, então absorve muito rápido. Então, pão branco, bolacha, massa, e daí outros tubérculos, batata, principalmente esmagada, mandioca, que eu falei, pinhão, são todas coisas ricas em amido, né? Então essas coisas vão ser absorvidas. O refri, eu já te falei, é uma fonte, uma porcaria. Ele é a receita para ficar gordo e depois gordo e diabético. Então, refri é muito ruim. Os sucos tem que ter muito cuidado, porque eles também não são livres de glicose. Então, o melhor é tomar água mesmo, né? Se quer tomar algum gostinho, limonada, maracujá, algum chá, alguma coisa assim, para dar alguma coisa. Mas o cuidado são esses. Então, coisas refinadas, polenta, né? Nhoque, clês, capelete, talharim, canelone, lasanha, todas as coisas. Não deva, pode, mas que ocupe um volume. Não ser um pratão enorme de puro arroz com massa e com batata, porque daí eu estou comendo um doce que não tem gosto doce. É um doce que tem gosto de sal. Mas a glicose, a gente pode se ver isso, tem sensores que eu posso ver a glicose continuamente, né? Então, tu come determinada coisa, eu sei o que aconteceu, se subiu ou não subiu no teu corpo. Então, a gente sabe, carne sobe muito pouco, leite sobe muito pouco, verdura não sobe nada, legumes sobe um pouquinho. Então, tudo isso você vê, come e fica medindo embaixo da pele como é que está a variação da glicose depois daquele alimento, né? Isso é muito curioso, doutor, porque algumas pessoas realmente elas dizem, eu não comi doce, né, e estou com um açúcar muito alto, o que está acontecendo? Então, esse açúcar está escondido por trás desses alimentos que são tentadores. O açúcar, que é a sacarose, a metade dele é glicose. O amido, que é a farinha, 100% dele é glicose. Então, a farinha tem mais glicose que um doce. Tá? Então, diz, não, doutor, eu não sei como é que subiu, eu não como doce, mas comi um carreteiro de monte de arroz, né? Então, não que não seja bom, pode comer o carreteiro, mas reserva a porção ali para ele e põe alguma verdurinha e legume, que isso eu nunca vi ninguém falar mal desse tipo de alimento. Só ouve falar bem, na verdade. E, doutor, quais são as complicações da diabetes 1, as principais? Principais. O indivíduo, a glicose circulando alto no sangue, ela lesa as artérias, as arteríolas. Então, as microlesões dão no fundo de olho, nos rins e nos nervos que inervam todo o nosso corpo. Isso se traduz mais nas pernas. E também aumenta o risco cardiovascular.
principalmente nos pacientes com diabetes do tipo 2, que são aqueles adultos, porque junto com a glicose alterada, tem a pressão alta que vem junto e vem as gorduras no sangue alteradas. Triglicerídeos alto, HDL, que é o bom colesterol baixo, colesterol alto. Então, essa turma aí, açúcar circulando alto no sangue, gordura circulando alto no sangue e com pressão alta é muito ruim. Aumenta o risco de doenças coronarianas, de derrame, de obstrução das artérias que vão levar o sangue para os nossos pés. E quem tem diabetes também tem a necessidade de mudar alguns hábitos, né, doutor? Cuidar da saúde bucal é um deles. Acho que é interessante toda a saúde, né? Cuidar das vacinas que nós estávamos conversando no intervalo, fazer vacina para a gripe, fazer vacina, todos os pacientes diabéticos devem fazer, independente da idade. A vacina para pneumonia, tétano, difteria e tal. Eu falo de vacina porque é uma coisa que todo mundo sabe, é bom há muito tempo e agora começaram a inventar uma moda que dá isso, daquilo, que é tudo mentira, que é uma bobagem, e as pessoas deixaram de fazer a vacina e estão voltando doenças que já não existiam, como o sarampo, por exemplo. Quando eu falo da saúde bucal, eu estou falando especificamente do cigarro também, né, doutor? Que é um problema, um hábito muito ruim que, aliado a uma doença grave como a diabetes, pode prejudicar ainda mais. Se fosse só saúde bucal, tudo bem, vai perder todos os dentes e bota uma dentadura. Mas é que ele arrebenta o pulmão, né? Ele tem enfisema, câncer de pulmão, e é um tremendo, aumenta a obstrução das artérias. Então, a receita para eu ter problema coronário, circulatório de artéria grande, é ter diabetes, pressão alta, gordura no sangue e fumar. Todo o pacote aí. Então pode esperar. Tomara que não, né? Tomara que pare com isso e que melhore, né? Isso, em relação à diabetes do tipo 2, que a gente estava comentando, que é mais ligada ao sedentarismo, eu posso dizer que essa diabetes ela pode até vir a atingir a família toda, já que a família em si tem normalmente o mesmo hábito alimentar e o mesmo hábito também em relação ao sedentarismo. Existe, tomara que não se mantenha, porque pessoas novas, alguns estão pegando a informação correta e trazendo, talvez, fazendo a via contrário, né? Não pegando do hábito alimentar da família, mas aprendendo no colégio, alguma coisa, eu espero, né? As coisas sobre nutrição, e trazendo para casa. Geralmente é mais a família, aquela tradição de comida. Mas a comida era uma coisa que mudou o mundo. Quando tu olhas na rua, tu vê uma quantidade de pessoa barriguda, gorda, que não tinha, né? E quando tu vais ao supermercado e olha no carrinho, tu vê que o gordo está levando, que o paciente obeso está levando, e que aquele que não está levando é nítido o que ele come, né? É refri, é massa, é pão, é bolacha, doce, coisa nada, e não tem uma alfacezinha ali ou uma cenoura para contrabalançar isso, né? Então eu acho que isso é importante. E quanto a gente já comentou rapidamente a respeito dos medicamentos, né, para controlar a diabetes, mas existem novos estudos aí, doutor, o senhor é um dos especialistas nessa área aqui em Passo Fundo e discute isso muito junto aos acadêmicos, é importante a gente falar aí o que está previsto para o futuro também. De 2015 para cá apareceram medicações novas, interessantes, uma delas que atuam nos rins, que elas aumentam a excreção urinária de glicose. Isso é uma novidade, nunca imaginei que um remédio para diabetes fosse atuar nos rins. Ele é muito interessante, é as gliflosinas, o nome genérico, e elas têm um efeito protetor de doenças do coração. Além de melhorar a glicose, elas diminuíram as doenças do coração. Então, juntam uma coisa interessante. Outras são medicações injetáveis, agora semanais, que tu faz uma injeçãozinha semanal, que também atua na glicose e diminui o risco cardiovascular. Isso não existia. Até 2015, os remédios baixavam a glicose e podiam diminuir um pouco o risco cardiovascular. Mas essas não, diminuem a glicose e o risco cardiovascular. Então elas são muito interessantes. São essas gliflosinas e outras são chamadas incretinas. O nome para que alguém interessado... Isso tem, tomara que... É uma via que não vai ter volta
Espero que o nosso serviço público de saúde tenha para oferecer para os pacientes, para aqueles que caminhar. E uma pessoa que tem diabetes certamente tem o risco de vida, a expectativa de vida diminuída em relação a quem não tem. A estimativa é de 5 a 10 anos. Eu acho que é isso aí, né? E 5 a 10 anos não é pouca coisa. 5 anos, se fosse uma semana já é importante, né? Mas 1 hora, talvez, pouco. Mas é anos, né, que eu ganho, né? E se eu tratar bem diabetes, pressão alta e gordura no sangue, os remédios, a maioria são dados pelo SUS, né? São fornecidos. E caminhar 30 minutos 5 vezes por semana e cuidar um pouco da minha comida, eu vou longe. E não fumar. Como tu sabiamente lembrou, fumar é um horror, né? Mas, graças a Deus, nós baixamos de 30% para 10% da população adulta que fuma. E que outras atitudes a gente pode tomar para tentar, então, viver, né? Quem tem, no caso, a doença, viver de forma mais saudável? Além de cuidar da alimentação, que foi falado muito durante o programa. Bom, eu acho que deve consultar o médico nas vezes que foram isso necessárias, né, que não precisa ser muito nem pouco, não tomar muita remediarada, como a gente tem aí uma farmácia a cada 2 passos, eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo, quantidade de farmácia que tem no Brasil, todo mundo toma um monte de remédio, um monte de porcaria, e quando tomar aqueles definidos e saber por que está tomando, se perguntar para o médico, isso é para isso para aquilo, tomar efetivamente dentro do horário, continuamente, e fazer essas mudanças de hábito de vida, que tu vai melhorar um monte, muito melhor, às vezes, quer dizer, tu vai aditivar muito mais algum remédio que tu toma, se precisar. Porque se eu perco peso, começo a fazer atividade física, eu boto a minha glicose lá embaixo, sem tomar 0 de remédio. Então tem que ficar atento a essas dicas, né, doutor? E realmente valorizar a saúde, valorizar a vida e ficar atento, então, à questão dos medicamentos, enfim, controlar bem a insulina. Eu achei interessante que quando eu estava vindo para cá, tem um bicicletário aqui na prefeitura, que eu acho ótimo, essa aí é uma maneira, né? Eu andar de bicicleta. Infelizmente não tinha nenhuma ali, né? Hoje, eu ando de bicicleta quando vou para o consultório para fazer exercício. Eu não sou modelo de nada, mas eu acredito muito nessas coisas que eu estou dizendo. Então, procuro fazer exercício, comer verdura, comer legume, comer coisas menos refinadas. Então, é uma tentativa de... Não podia ser diferente, né? Quem está falando de saúde, tem que dar o tratar, né, bem da sua saúde, né? Doutor Hugo, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do senhor no nosso programa de hoje. Muito obrigado pela oportunidade de conversar essa coisa que eu gosto tanto. Espero que alguma semente tenha sido plantada, né, que possam replicar e com isso prevenir as doenças e as que têm tratar mais adequadamente. Com certeza o nosso público vai levar em consideração essas dicas que o senhor trouxe para nós nesta noite. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma ótima noite e até a próxima semana.